Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nesse dia lindo de sol, eu escolhi um tema para nós conversar bem importante. Você já pensou se ou você acredita que a lua possa interferir no desenvolvimento das plantas? Já? Não? Acho bom você pensar. Alguma vez você ouviu a sua avó dizer assim: ai, mas não vamos plantar mandioca na lua cheia, não pode. Na lua minguante não se planta nada, as plantas minguam. Vocês já ouviram isso? Eu muito ouvi da minha avó, que tenho certeza que ela aprendeu com a avó dela, com a mãe, e isso a gente chama de conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico, ele é passado de geração em geração, sabe? A avó ensina para a mãe ensina para a filha, e isso vai se tornando um conhecimento do povo. E esse conhecimento, quando começa a ter muita valia, ele começa a ser pesquisado cientificamente para ser fundamentado. E eu encontrei diversas pesquisas que falam sobre a questão da influência da lua nas plantas, na água, na agricultura, em vários outros setores, mas nas plantas específicas a gente vai conversar hoje. E como vocês sabem, a lua também é como o sol, ela também é um astro. E assim como o sol influencia diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas, a lua também tem a sua influência. Claro que não se compara com a influência do sol, mas a influência da lua também existe nas plantas. E a gente vai entender um pouquinho esse processo. A lua tem 4 fases. Ela passa por 4 momentos de desenvolvimento no seu processo do início até o fim. São 7 dias cada lua. Então a lua começa na lua minguante, passa para a lua nova, vai para a crescente e chega na cheia, que é o último estágio, que é aquela lua linda, enorme que a gente vê no céu. E eu vou usar como exemplo uma plantinha. Eu vou usar esse pé de cebolinha para fazer a explicação da interferência da lua, tá? Na lua minguante, que é a primeira lua, a concentração da seiva, que é o líquido que percorre toda a planta, o alimento da planta, né? Ele está concentrado todo na raiz, nessa parte de baixo da planta que fica abaixo do solo, para baixo dentro do solo. E essa seiva, então, ela vai ser muito concentrada na raiz. Então, na lua minguante, a gente vai plantar o quê? Rabanete, cebola, cenoura, a cebola de cabeça, beterraba, aipim, batatinha, tudo que crescer para baixo do solo, que crescer no desenvolvimento da raiz, a gente planta na lua minguante. Passando da lua minguante, a seiva vai começar a subir para o caule. Então, nós entramos na lua nova. Nessa lua nova, como concentrou bastante no caule, se a seiva se concentrou bastante no caule, a gente vai produzir o que na lua nova? Espinafre, almeirão, a cebolinha verde e as plantas medicinais. Todos os chás devem ser plantados, então, na lua nova, certo? Porque é onde a concentração de seiva está maior no caule. Quando a lua passa da fase nova para a fase crescente, ela começa a influenciar muito as plantas. Lá na lua minguante, na lua nova, a influência é pequena porque a lua se encontra num estado menor. Ela está pequena, então a influência dela é menor. E já na lua crescente, a influência da lua é um pouquinho maior. Por quê? A seiva saiu, então, do caule e foi para os ramos,
se dispersou mais na planta. E nessa época, então, vai ser plantado o quê? O tomate, a berinjela, o pepino, o milho, nessa época da lua. Aí você vai me dizer assim, ah, Pri, mas a gente não planta na lua, né? A gente planta na terra. Ok, eu também acho que a gente planta na terra, mas não custa ter esses cuidados. E quando saímos então da crescente, chegamos na lua cheia, que é a época que a lua mais influencia no desenvolvimento das plantas, porque ela está no seu tamanho maior. E nessa época, o que vai ser plantado então? Alface, brócolis, couve-flor, repolho, todo o resto das hortaliças vão ser plantadas nessa época, porque é onde a lua influencia muito as plantas. Então, como nessa época da lua a seiva percorreu toda a planta, ela está concentrada em toda a planta, é onde se desenvolve melhor as plantas num todo, né? A gente não come só o caule da alface, a gente come toda a alface, as folhas, enfim. E é onde precisa então circular mais seiva, nós vamos produzir essas plantas. Terminando isso, essa explicação pequena, eu preciso fazer um lembrete. A lua cheia, para a gente seguir esse calendário, a gente tem que plantar até o terceiro dia da lua cheia. Depois do terceiro dia, ela começa a sofrer a influência para voltar a minguante. E daí já não é o mesmo processo. Mas, caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar nas minhas redes sociais ou deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que eu responderei com muito prazer. Encerramos esse assunto por hoje, espero que tenha sido bem legal para você conhecer um pouquinho sobre a influência da lua nas plantas e quero dizer que o próximo vídeo, que vai ao ar terça-feira que vem às 19 horas, nós vamos começar a falar sobre a horta, enfim, o início, como fazemos o início da produção da nossa horta caseira. Espero você lá, até lá!